Oi, eu sou o Saulo. E eu sou a Samara. Somos o Crimes S.A. Uma sociedade não tão anônima para quem é gamado em histórias de crimes reais. A cada podcast, um de nós faz o roteiro e o outro, sem saber da história, vai reagir e comentar junto com vocês. Vamos começar? Esse podcast não é indicado para menores de 14 anos e ou pessoas sensíveis por conter descrições de violência ou cenas agressivas. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast Crimes S.A. Crimes S.A. Primeira coisa que eu queria saber, o porquê desse nome? O porquê desse nome? Bom, tem muita relação com o nosso slogan, então acho melhor a gente falar o slogan de novo e daí a gente explica, que eu acho que vai dar pra entender melhor. O nosso slogan é uma sociedade não tão anônima. Por que não tão anônima, Saulo? Porque S.A. significa... Não sei o que significa, você me falou, mas esqueci. Significa sociedade anônima, então Crimes S.A. teoricamente seria Crimes Sociedade Anônima. Mas não foi com essa intenção. S.A. na verdade é a inicial dos nossos nomes, Saulo e Samara. Mas acaba tendo esse outro significado de sociedade anônima, então por isso o slogan é uma sociedade não tão anônima, porque a gente está se apresentando. E pra falar mais ainda, poderia ser Saulo e Samara e o A de Azola. Realmente. Daí É o S.A. de Sá e do sobrenome. Esse nome foi feito pra gente. Foi feito pra gente. Então, mas é isso, sejam bem-vindos. Você já quer começar, Samara? Vamos só explicar pro pessoal como vai funcionar no Instagram? Vamos. Aliás, segue a gente lá, @crimes.sa, né? .sa. Isso. A gente vai postar as fotos do caso lá no Instagram. Então, pra você ver, saber quem é quem, corre lá. Então, eu já vou começar aqui. Eu acredito que você já sabia o nome. A gente não falou pro pessoal. A gente não falou. Tá na chamada. Tá na chamada, o pessoal já deve saber. Mas enfim, a gente vai falar do Cabo Bruno. Isso, o Saulo fez o roteiro, então eu não tô sabendo nada do caso. E todos os episódios vão ser assim. Uma pessoa vai fazer o roteiro e a outra não vai saber nada. E claro que essa pessoa que não souber nada vai poder dar os seus comentários, opiniões. Se chocar. E muitas das vezes pode ser a voz do povo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, antes de começar esse caso, a gente vai falar hoje do caso do Cabo Bruno. Antes de começar esse caso, a gente vai falar sobre as fontes e as referências bibliográficas. Já comecei com o Henrique. Bom, pessoal, a gente fez eu fiz esse roteiro baseado no site da Wikipedia, que, por incrível que pareça, é um site que nesse mundo de crime tem muita credibilidade. E tem muita informação, tem muitas informações. Estadão, Notícias UOL e Memória Globo. Tá? Eu vou começar então. Eu preparei uma frasezinha só para chamar a atenção e para você fazer esse mesmo questionamento no fim do podcast. É a seguinte frase: justiceiro, assassino de aluguel ou serial killer? Você vai conhecer a vida de Cabo Bruno. Então, quando terminar o podcast, você faz essa mesma pergunta e responde, pode ser? O que eu acho que ele é? Justiceiro, serial killer ou? Ou assassino de aluguel. Tá bom. Vamos lá. Florisvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, nasceu em Shoa. Como que é o nome dele? Florisvaldo de Oliveira. Nada de Bruno. Nada a ver com Bruno. E você vai entender o porquê ele começou a se chamar Bruno. Então tá, vai. Ele nasceu em Uchoa, em 18 de novembro de 1958, que é uma cidade bem pequenininha no interior de São Paulo. Eu até cheguei a pesquisar, hoje em dia ela está com 10 mil habitantes. Nossa. Mas na época, em 1958, devia ser muito menos ainda. 1000, 2000. 1000, menos ainda. Uhum. Provavelmente, se você não conhecia essa cidade, quem também está ouvindo não conhece, a não ser que mora perto da região. Mas é uma cidade que é perto de São José do Rio Preto, você conhece? Essa eu já ouvi falar. Já é mais famosa. Ele basicamente teve uma infância muito tranquila, assim como qualquer outro menino, ia pra escola e tudo mais. Quando ele se tornou um pouco mais velho, ele se mudou com a família para a cidade de Catanduva. Você conhece Catanduva? Já ouvi falar, sim. Que é uma cidade um pouco maior, não é muito grande, mas é bem maior, mais estruturada e tudo mais. E ao certo não existe um motivo pelo qual ele e a família se mudou para lá, mas muito provavelmente ele mudou para lá porque de repente os pais procuravam emprego ou até ele mesmo. Logo cedo ele ficou conhecido como Bruno, e esse apelido ele é muito legal pelo fato como ele veio. Os amigos da época associaram ele a um alcoólatra da região que se chamava Bruno, e esse nome ficou. Por
que associaram ele a... Então, associaram, fizeram isso tanto em tom de brincadeira, quanto pelo fato que ele parecia fisicamente a aparência do Bruno bêbado. Exatamente. E devido a isso, a todo mundo chamar ele de Bruno, pegou tanto que até a mãe dele começou a chamar ele de Bruno também. Floresvaldo, e né? Se for comparar um nome grande com Bruno... Podia chamar de Flores, acho que era mais, né? Mas no fim acabou ficando o Bruno mesmo. Ele, depois que ele ficou mais jovem, nos seus 18, 20 anos, ele ingressou então em 1978 na Polícia Militar. Era um desejo dele desde pequeno e ele acabou conseguindo ingressar na Polícia Militar. E isso durante a ditadura militar. Nossa, então temos aí uma história de um policial. Um policial. Olha, os históricos deles em crimes não são legais. E pra quem tinha dúvida, poderia ser tanto um policial quanto uma pessoa do exército. Porque cabo encaixa tanto nesses dois tipos de organização. Sim, mas ele era da polícia. Ele era da polícia mesmo. Sim. Então ele ingressou em 1978 na Polícia Militar durante a ditadura militar, com 20 anos de idade. Sim. Não tenho ao certo fontes para saber se ele passou por meio de um vestibular ou se ele realmente só entrou. Acredito que ele só entrou porque naquela época tinha muitas vagas. Então, basicamente, ele entrou e dentro dessa instituição ele foi instruído intelectualmente para que formasse realmente um policial. Só que tem um detalhe, um policial da ditadura militar era um policial, era ensinado, era instruído de ser mais restrito de acordo com a época. Como assim mais restrito? Então, o que acontece? A ditadura militar tem toda essa questão de ter pegado forte com as pessoas, de ter a censura e tudo mais. Violência. Por isso, então, e restrito seria isso, entendeu? Eles foram ensinados a ser mais severos, assim. Exatamente. Então, o treinamento dele foi pra ser severo, violento. Exatamente. Pra causar pavor mesmo, assim, teoricamente em assassinos, bandidos, mas obviamente que às vezes acabava pegando algumas pessoas inocentes e tudo mais, mas enfim, é uma questão também da época. Por exemplo, uma medida que foi ensinada pra ele foi que tatuagem era sinônimo de bandidagem. Então, se você visse qualquer pessoa na rua com uma tatuagem, aí pronto, você associava diretamente à bandidagem. Exatamente, tem essa questão do preconceito, mas também tem a questão que na época era assim, um preconceito de tanta pessoa que julgava e também um preconceito da sociedade em não querer usar tatuagem. Então, assim, de certa forma, o bandido ou o assassino, ele já não estava muito nem aí com a vida, então ele não ia ter preconceito de nada. Então era uma forma também deles acabarem filtrando, mas obviamente de uma forma muito superficial, que não dava muito certo na maioria das vezes. Não, claro que não. Isso é curioso porque até hoje ainda tem um lance assim, né? Tatuagem. Sim, e acredito é uma coisa muito ridícula. Sim, acredito que com o tempo isso vai acabando, até porque hoje em dia até policial tem tatuagem. Acho que hoje é melhor, mas existem casos de, por exemplo, vaga de emprego e tudo, né? Existe mesmo. Então, basicamente, ele teve um bom comportamento como soldado de primeira classe, então ele entrou na Polícia Militar e ele não entrou como cabo, ele entrou como soldado de primeira classe, que na hierarquia da Polícia Militar é o primeiro patamar. Sim. Então é como se fosse o recruta do Exército Brasileiro. Sim. É o chão de fábrica mesmo. Então, depois que daí ele entrou como soldado de primeira classe e ele foi promovido a cabo por ele não ter um comportamento muito ruim. Então, não ter um comportamento ruim. Então, não é porque ele se destacava e nem nada. É que, com o tempo, eles realmente tinham que elevar as pessoas de cargo, porque iam entrando novos. Era uma questão ali de tradição deles mesmos. Tinha espaço. Ele tinha um comportamento, assim, básico, normal. Né? Só que tem uma questão. O comportamento dele, quando ele estava trabalhando, não era ruim. Porque ele estava na presença de seus superiores, e tinha a questão dele poder perder o emprego e tudo mais. Ele se mostrava um rapaz trabalhador, um rapaz trabalhador que fazia o seu trabalho correto, comprometido com a vida e tudo mais. O problema era em suas folgas. Aí metia o louco. Ele se apresentava como um policial em operação, que isso na Polícia Militar é considerado crime quando você está de folga e é sujeito a penalidades. Então, se você está de folga, existe sim aquela questão de que se um policial está de folga e acontece um crime do lado dele, ele pode intervir. Mas quando o policial está de folga, ele não pode intervir se não tiver crime. E ele já fazia isso. Então você, por exemplo, chegar numa pessoa para revistar ela do nada, na sua sem folga. farda, sem exatamente. Nada.
Mas obviamente que ele tinha a questão da carteira do policial, então ele acabava aproveitando uma isso. Autoridade, síndrome da autoridade. Exatamente, ele usava de uma autoridade, uma certa autoridade dele. Sim, já deu pra perceber, né? O tipinho, né? Já deu pra entender. Então, enfim, ele tinha esse jeitão de se achar dono da verdade. Então, por exemplo, nesse caso da pessoa que tinha tatuagem, ele já chegava querendo assim, tirar a pessoa. Enfim, era esse tipo aí que você já conhece. Uhum. Segundo ele próprio, em uma entrevista, daí já de tempos atrás, de mais recente, ele acreditava que era capaz de julgar as pessoas. Ele até chegou a comentar: chegou em um momento em que eu se sentia na liberdade de olhar para uma pessoa e decidir se ela iria decidir se eu iria ou não tirar a sua vida. E ele já tinha esse pensamento antes de cometer o seu primeiro crime. Ele comentou isso na entrevista. Então, para você ver que em certas pessoas, em certos tipos de situações, elas acabam tendo estímulos para ser serial killer. Então, não necessariamente você pode estar fazendo errado. Às vezes um policial, ele já tem um certo estímulo influenciado já pelo ambiente, pelo ambiente e tudo mais. Isso é interessante. Talvez ele já tivesse esse tipo de pensamento e quando ele entrou na academia, com todo o treinamento violento que tinha e tudo, isso legitimou ainda mais dele. Por ser na ditadura militar, que Sim. tinha essa questão da que era violência. Sem limites, né? Exatamente. Então, seu primeiro crime foi com um rapaz que possuía uma pequena tatuagem de cruz no braço. Você não vai acreditar, Samara. Assim, não se tem informações de como foi ao certo, específico. Mas segundo testemunhas, o rapaz estava andando da rua de noite e um Opala parou do seu lado. Do Opala saiu um rapaz de pequena estatura e muita barba e fuzilou o rapaz com 5 tiros pelo corpo. Pera, o menino lá estava andando livremente pela rua com a tatuagenzinha de cruz. Sim. Parou um Opala, saiu um monstrão de barba. Sim. E fuzilou ele. Com 5 tiros pelo... E ele morreu. Sim. Isso segundo testemunhas. Depois foi analisado e a perícia chegou à conclusão que realmente foi ele que matou, porque se encaixava muito com as balas, do tipo de arma que ele andava e perfil de altura, o perfil e tudo mais. Mas não se sabe se realmente aconteceu desse jeito, mas se sabe que foi ele. Pode ter tido algum conflito antes, né? Exatamente. E após entrevistar a família dessa vítima, o rapaz era apenas um devoto de Nossa Senhora Aparecida. Já estava vivendo a vida em Então, paz. nesse primeiro crime dele, assim, nessa ambição de querer matar bandido e ladrões, enfim, pessoas que na visão dele causavam um mal muito grande para a sociedade, ele já comete um equívoco. Causando mal para a sociedade, um mal pior do que quem ele estava julgando. Exatamente. Aliás, isso é interessante esse pensamento dele, né? Porque mesmo que ele ache que a pessoa tá errada, quem é ele para matar, né? E aí no pensamento dele, não é que ele vai prender a pessoa, ele já tem que matar, chegar matando. Exatamente. E no fim, descobriram que o rapaz não tinha nenhum envolvimento com o crime. Muito pelo contrário, ele era bem ligado à religiosidade. Nossa, já tô com raiva desse Cabo Bruno. Depois disso... Quer dizer, eu já tava com raiva antes, agora eu já só tô querendo socar a sonha dele. Depois disso, ele matou mais 3 pessoas, nas quais eram realmente bandidos. Então, ele tinha esse perfil de traçar a característica do tipo de pessoa que ele queria matar. Na polícia militar, foi construída essa ideia muito do bandido bandido morto. Uhum. Então, tudo errado, né? Porque independente de qualquer um desses aí que ele matou, se não era bandido, não tava nas mãos dele decidir nada. Julgar ou não. Matar. Até porque se fosse desse jeito, a gente estaria numa sociedade muito pior. Então tem que ter esse tipo... Exatamente. Né? Então tem que ter esse tipo de organização, mesmo que às vezes aconteça com uma pessoa que é próxima, nossa, parente e tudo mais. Sim. Às vezes, num primeiro momento, a vontade é matar, né? Quem matou um parente nosso. É porque é uma questão pessoal, né? Exatamente. Mas é necessário ter essa organização. No caso dele, ele não tinha nenhuma motivação pessoal, assim. É um crime de vingança? Não é crime de vingança. Não, exatamente. E assim, o tempo foi se passando, ele começou a ganhar essa fama. E assim, apesar de alguns equívocos algumas vezes,
que essa frase é bastante interessante, que apesar de alguns equívocos, a gente está falando de, apesar dele matar pessoas inocentes, fuzilando as pessoas, ele procurava matar sempre ladrões e assassinos que atormentavam a região onde ele morava, que era um bairro que se chamava de Pedreira, na região de Jabaquara, que é uma zona sul de São Paulo, uma região que é mais favelizada, enfim, que periferia, né? Periferia mesmo. Isso fez com que ele ganhasse rapidamente a fama de justiceiro pelo povo da região. Isso é interessante, porque normalmente o povo gosta do justiceiro, né? E isso legitima mais ainda. Eu só tô comentando, porque normalmente, inclusive movimentos messiânicos assim na história do Brasil, justiceiro sempre foi... O povo gostava, dava abrigo, apoiava... Porque, de alguma forma, as pessoas veem no justiceiro um salvador, né? É a construção de um herói, né? Da identidade de um herói. Literalmente, um herói. Isso. Então, assim, aproveitando toda essa fama, então ele começou a ganhar essa fama, assim, muito positiva na região, mesmo assassinando pessoas inocentes, mas, assim, na maioria, ele acabou assassinando mais ladrões e bandidos mesmo. Ele acabou ganhando essa fama positiva pelo povo e aproveitou tudo isso. Então ele fez o seguinte, os comerciantes começaram a contratá-lo para matar bandidos que assaltavam suas lojas com frequência. Olha que interessante, as pessoas viam nele alguma proteção. Não, mas sabe o que é o mais louco? Exatamente, mas sabe o que é o mais louco? Que ele fazia todo esse trâmite no momento de folga dele. Então ele tinha a vida dele na polícia militar e quando ele saía de folga, ele tinha essa vida meio de... sei lá, doido. De doido, maluco, mas... estilo aquele americano lá, eu esqueci, mas é como se fosse um faroeste assim, em que ele tá por ele mesmo e ele sai matando assim que ele quer pra meio que estabelecer o poder ali. O fato de a população gostar e contratar ele pra fazer esse serviço era tipo muito legitimando mesmo a ação dele, tipo. Exatamente. Na verdade eram os comerciantes, mas era a população. Via nele uma proteção. Isso é muito perigoso. Porque a população começa a ser, sei lá, devota de um cara que não tem. Exatamente, que não tem nenhum controle, que aparentemente está fazendo o bem para a sociedade, mas na verdade que se ele não. Cometendo mais crime. Exatamente. Mas tem uma outra coisa também, que se não tiver um controle em cima das ações dele, isso pode gerar um conflito ainda maior. Sim, sem escrúpulos, total. Enfim, os comerciantes da região começaram a contratar ele para matar bandido que assaltavam suas lojas com frequência, para evitar toda essa algazarra que às vezes tinha, matava ele. E assim, contratava ele, né? Isso, perdão, matava ele, contratava ele. Ele fazia o serviço. E assim, muitos jornalistas se perguntavam por que ele matava muitas pessoas e depois disso, com grande demanda, os serviços dele estavam com muita demanda. Então se a gente for pegar nesse mercado, era realmente um livre mercado, porque ele soube monetizar o trabalho dele. Monopólio, né? mas um trabalho maluco dele. A gente ainda tá durante a ditadura esse momento? Sim, estamos ainda durante a ditadura. Então ainda pior, porque eu imagino que a ditadura endossava isso. Não, depois você vai ver quanto tempo ele fez tudo isso. Você vai ficar perplexo. Então, com a grande demanda que ele tinha ali, vamos dizer assim, dos pedidos que os comerciantes faziam para ele chegou a contratar vários ex-policiais. Ele formou uma gangue para trabalhar com ele, exatamente. E a partir daí ele criou um tipo de milícia, um tipo de uma força individual armada, que pode-se dizer que era uma mini Farc brasileira. E ele conseguiu conciliar isso, como eu falei pra você, com o trabalho como policial durante 5 anos sem ser pego. Então assim, ele tinha uma habilidade e uma experiência muito grande em fazer qualquer tipo de coisa e não ser pego. Nossa. Até porque ele também tinha o apoio da população. Então meio que acobertava todas as ações dele e tudo mais. E quando a polícia chegava lá, a gente nem sabe quem matou. Para a população, aquilo acabou sendo... Ele acabou sendo... Era bom ali, né? Ele era salvador, bom porque, né? Assim, de certa forma, ele mantinha a paz, se pode se dizer assim, né? Enfim, devido ao treinamento que ele aprendeu na polícia, ele sabia se esconder, andava disfarçado muito facilmente. E uma observação muito interessante, e que depois foi uma característica
que a polícia acabou pegando ele e o grupo foi que eles andavam sempre com 3 tipos de carro. Um Chevette, um Maverick e um Opala. O interessante desses carros é o seguinte: o Chevette era um carro comum. O Maverick era um carro comum, mas já era um pouco mais caro. O Opala, a mesma coisa. Era comum, mas também era um pouco mais caro. Então, assim, mesmo ele ganhando um dinheiro a mais, eles andavam com carros de fácil acesso para assim, que realmente não houvesse essa descoberta. Para não chamar atenção, Para não chamar tanta atenção. E eles tinham tanto cuidado que eles sempre mudavam as cores desse carro. Então, a cada crime que eles cometiam, eles mudavam a cor do carro. Porque caso vazasse alguma informação da cor do carro deles, já não era mais aquela cor. Ah, entendi. Outra característica do grupo... Nossa, mais uma hora acabaram as cores, né? Teve que repetir a cor de tanto crime que eles cometeram. Mas você vai ficar impressionado também com a quantidade de pessoas que foram mortas. Outra característica desse grupo era andar de vestimenta preta. E você imagina por que eles faziam isso? Não. Andar de vestimenta preta. Bom, não, porque preto não camufla. Não, eles cometiam, como eu falei, ele fazia tudo isso na folga dele. E muitas das vezes, por exemplo, eu não estou falando de uma folga, por exemplo, do mês. Eu estou falando a folga do dia. Então ele trabalhava, vamos imaginar que ele trabalhava de manhã e à tarde, e à noite ele cometia os crimes. Então, de certa forma, pode ser que seja uma certa camuflagem, porque ele cometia os crimes à noite e se vestia de preto. Então é um tipo de camuflagem. Mas a grande questão e inspiração por eles usarem preto é inspirado no ator de cinema Charles Bronson, famoso pela série de filmes Desejo de Matar, aonde ele cita isso numa entrevista dele. Ainda criou um conceito ainda pra gangue dele. Sim, ele acabou citando isso numa entrevista, e o que me mais destaca pra mim é o nome do filme, Desejo de Matar. Nossa, eu não conheço. É um filme muito antigo, eu não sei se quem conhece deixe nos comentários do Instagram ou compartilha com a gente de alguma forma, mas fala sobre um policial. Não, só pelo título já dá, só pelo título você já percebe como que é, né? Mas basicamente fala da história de policiais e que eles têm esse distúrbio realmente de ser psicopata, matar tudo. De sociopata. Enfim, aos 25 anos ele foi pego. Enfim, aos 25 anos ele foi pego. Ele foi condenado e julgado por 50 assassinatos a 113 anos de prisão. Mas como que ele foi pego? Não tem informações de como ele foi pego. Basicamente, o que aconteceu? Começou a dar algumas intrigas no grupo de milícias deles. O delator. Então, ex-policiais começaram a brigar com ele começou a brigar com ex-policiais, ele tinha muito essa questão de tudo ser ele. Então, por exemplo, muitas das vezes, chegar para matar uma pessoa, tinha toda a equipe, mas quem realmente matava era ele. Para você ver essa característica marcante que ele tem. Autoritarismo, né? Então, assim, começou a dar algumas brigas lá na união que eles fizeram, e o pessoal começou assim a fazer algumas denúncias anônimas. Então, a ex-policial saía do grupo, fazia essa denúncia anônima, e os policiais começaram a descobrir. Só precisava de uma prova para prender ele. Exatamente. E não se tem assim ao certo um momento, quando, o dia, a data, o local que ele foi realmente preso. Mas começaram a ligar os crimes a ele e sempre encontravam uma prova ou outra. Enfim, o que se destaca muito aí é que ele matou 50 pessoas em um intervalo... 50 pessoas ou mais. Em um intervalo, 50 pessoas que foram comprovadas. Só que pela característica do tipo como ele matava pessoas, você já deve imaginar que foi muito mais. Deve ter mais morte que foi atribuída a ele, né? Exatamente. E assim, o que destaca muito nisso é o tempo em que ele fez tudo isso. Então ele entrou com 20 anos na Polícia Militar, e com 25 anos ele já tinha essa... Ele foi preso com 25. Preso com 25 anos. Ele já tinha esse resultado assim... Nossa. Né? Pro mal macabro, o resultado era ótimo. Pro mal... Macabro nas mãos dele. Né? Nossa, 25 anos. Exatamente. Daí depois ele foi preso, ele foi condenado a 113 anos de prisão, que se você for ver,
para outras pessoas que cometeram, mataram menor quantidade, né? Se você for ver para pessoas que que mataram menos pessoas, às vezes é muito mais que isso. Então, sim, houve uma questão que ele era da polícia, ele foi julgado dentro da polícia, então abafaram sim ele, porque era para ele assim ter pegado, vamos dizer assim, 1000 anos de cadeia e mais ainda. Matou. Até porque, eu não sei se você já viu, mas geralmente para cada pessoa, assim, quando você só comete um crime, você comete um crime e acabou. Não tem assim questão de ter cortado a pessoa, enfim, de ter... Matou só, mas só não matou. Teve... Exatamente, entendi. Não cortou a pessoa. Teve um agravante. 25 anos. Pelo menos. Para cada pessoa. E ele cometeu 50 assassinatos. Então, se você for multiplicar... 50 vezes... Seria o quê? 1.250. Então, era para ele ter pegado 1.250 anos, mas como ele foi julgado ali dentro da polícia, porque ele ainda era policial, ele acabou pegando 113 anos e, obviamente, foi expulso do cargo dele de policial militar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Isso foi durante a ditadura mesmo? Isso foi durante a ditadura. Então, nessa época, era aquela lei dos 30 anos. Ele não poderia passar que 30 na cadeia, é isso? Exatamente. Tá. E tem uma outra coisa, assim. Muito obviamente, houveram outros policiais assim como ele. Não sei se, assim, no ponto em que é dele, que ele cometeu muitos assassinatos, né? Mas ele foi pego porque realmente por essa grande quantidade, assim. Então, em um momento como a ditadura, eles abafavam muitas coisas que poderiam ter surgido, ter muitos outros serial killers. Talvez até por isso não tenha muita informação do inquérito dele, de como Exatamente. É bem difícil, né, de encontrar informação sobre ele. Enfim, ele foi preso, né, a partir daí. Fugiu 3 vezes da cadeia, o que não é muito comum. Mas ele foi preso dentro da polícia militar? Não, ele foi preso em prisão normal mesmo. Num tipo de cela especial, porque se soubessem que ele era policial em uma cela comum... Ainda mais fazer o que ele fazia. Exatamente. Né? Então ele foi 3 vezes preso na cadeia. Primeiro foi em uma cadeia de São Paulo, que não se sabe ao certo o nome, justamente pelo fato, como a Samara falou, como ocorreu durante a ditadura militar, as informações são bem escassas. Depois ele foi preso em uma cadeia de Goiás e depois... depois ele foi preso em São Paulo, depois uma cadeia em Goiás, depois no Paraná, e para acabar com essa série de fugas dele, ele foi preso na prisão de segurança máxima de Tremembé. Ele tá hoje? Na verdade, eu posso te responder mais pra frente, porque daí você vai saber spoiler, se ele não tá, ou se não tem como ele tá. Morreu-se. Não sei, vamos ver. Morreu-se. Enfim, ele ficou preso lá na cadeia, na prisão de segurança máxima de Tremembé. Ele foi preso em 1985. Fiz as contas aqui. Então, ele foi preso em 1985 e a gente pula aqui para 2008, porque nessa série, nesse intervalo de tempo, depois das fugas, ele teve um comportamento assim muito bom. Até tem um jornalista e um repórter que fala que ele chegou aí na prisão, assim, para visitar a prisão de Tremembé. O jornalista foi visitar. Isso, o jornalista foi visitar a prisão, até mesmo para conhecer a prisão e conhecer quem era preso lá, que desde sempre aquela prisão abriga muitos presos famosos, tanto pela mídia ou às vezes muito importantes, por exemplo, no tráfico ou no crime organizado. De alta periculosidade. Exatamente, por isso que segurança máxima, que no Brasil acredito que existem 4, eu não sei ao certo as localizações, mas a de Tremembé é uma delas. E as outras, por exemplo, você pega qualquer outra cadeia, é apenas uma cadeia, não tem segurança máxima, é bem diferente o sistema de segurança. E o jornalista foi lá assim, não foi por causa dele, foi lá só para conhecer como funcionava e tudo mais, ia fazer uma matéria em cima de como funcionava a cadeia. E quando o jornalista sentou para comer, veio um garçom oferecer para ele um suco. E quando ele olhou pro garçom, era o Cabo Bruno. Ele ficou extremamente assustado e ele conta que foi até uma cena um pouco cômica, porque o diretor que estava comendo ali no refeitório junto com o jornalista acabou achando engraçado o Cabo Bruno ser o garçom e servir o jornalista.
Ele achou engraçado porque o jornalista fez algumas caras de bocas, assim, no sentido de, pô, é o Cabo Bruno aqui, né? Assustado. Um grande assassino, serial killer e tudo mais. Depois vamos tentar pegar o nome do jornalista pro pessoal poder procurar essa entrevista. Beleza. A gente coloca no... Vamos sim. E só foi um caso aí que aconteceu, eu achei... curiosidade. Foi uma curiosidade, achei legal contar. Não, mas eu no lugar do jornalista, eu acho que eu não tomava o suco, não. Vai que envenenou, sei lá. Apesar que o histórico dele não é de envenenamento, né? Sim. Então, mas eu ia ter medo. E assim, depois que o jornalista pesquisou, daí ele quis saber bastante mais sobre o caso Bruno, e meio que foi até interessante que naquele momento eles acabaram mudando assim o foco da matéria, que antes era para saber a segurança da prisão de segurança máxima de Tremembé, eles mudaram esse foco para o Cabo Bruno. Então foi até um episódio interessante porque aconteceu essa mudança. Mas enfim, daí pulando já um longo tempo, de 1985, quando ele foi preso, para 2008, ele foi anunciado como pastor na capela ecumênica da penitenciária. Ele virou pastor dentro da prisão. Porque na prisão tem muito essa questão deles influenciarem um preso a se aproximar dentro, né? De religião, enfim, de se aproximar a meios que façam com que ele não pratique novamente os atos criminais que ele praticou. Que tem um valor moral e tudo, né? Exatamente. E ele foi anunciado como pastor dessa capela, e lá ele se casou com uma dona de casa que fazia um trabalho voluntário. Ela era uma pessoa assim que fazia um trabalho voluntário normal lá. Ela fazia assim, ela nem era presa, nem tinha cometido nenhum crime. Ela só ia lá realmente para ajudar. Gente. Porque na prisão tem muito essa questão das pessoas beneficentes, de doações e tudo mais. Eu não quero julgar, pelo amor de Deus. Sim. O que essa mulher com ele? Parecia que não sabia o histórico. Então, ela não sabia? Não. Parece que ela não sabia o histórico, né? Como se ela não soubesse. Eu não quero jogar os motivos delas, mas assim, é que hoje a gente consegue ter essa percepção de como ele era perigoso, ruim, né? perigoso para a sociedade, assim como um serial killer, talvez, que não tem nenhuma relação com a polícia. Mas mesmo naquela época, ela era também uma pessoa já mais idosa. Ele já tinha o quê? Os seus 50, 55 anos, e ela tinha uns 45, 50 anos. Então, mesmo assim, ela ainda tinha aquela ideia do cabo justiceiro que matava bandido, que trazia a paz para a população. Apesar da mídia ter notificado, assim, a mídia nacional, o público nacional, que ele era uma pessoa que talvez poderia trazer graves riscos à sociedade, ele ainda ficou conhecido por essa fama. Porque ele não matava qualquer tipo de pessoa. Era assim, apesar de ter cometido seus equívocos, ele tentava focar em bandidos e ladrões. E as pessoas viam isso como justiceiro. Exatamente. Faz sentido. E uma outra informação nesse mesmo período, de 2000 a 2008, é que no seu trabalho como pastor, isso aí dentro da penitenciária, tá? Ele tem como Lindenberg Alves como um dos seus seguidores. Isso assim, não justifica muito o que o Lindenberg fez, até porque ele já era até porque já era quando o Lindenberg estava preso. Então, mas assim... Peraí. Pessoal, talvez não saiba quem é o Lindenberg. Foi depois... O Lindenberg é o assassino. Talvez a gente pode até trazer esse caso depois. Mas esse caso é conhecido. Mas ele foi o assassino e, vamos dizer assim, o pivô do caso Eloá, né? Foi ele quem matou ela, Foi ele que matou. E causou todo o terror, matou amigos também, né? Alguns amigos. Não, acredito que só ela tenha morrido, mas a amiga dela foi, né? Foi ferida, causou terror. Teve aquela questão da mídia ter atrapalhado. Sim, Sônia Abrão, a Sônia Abrão, né? Que a gente já... não vou nem comentar. Mas... Enfim, mas assim... esse é o Lindenberg. Então ele era... o Lindenberg, na cadeia... Isso. É seguidor do Cabo Bruno. Tem essa questão do seguidor, mas assim, na verdade era uma pessoa que frequentava lá e o Bruno era o pastor. Então assim, não necessariamente um seguidor que ficava do lado do Cabo Bruno, mas uma pessoa que frequentava os cultos onde o Cabo Bruno era o pastor. Enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento que o Lindenberg conhece ele, o Lindenberg já cometeu o crime? Já, ele tá preso. Já tá isso preso é dentro da cadeia. Crime. Exatamente. É que eu não lembro agora se o Lindenberg já tinha sido preso antes. Não. Foi depois do crime dela. Isso já dentro da cadeia, e muito provavelmente deve também ter outros
conhecidos, famosos, que participaram desse culto, né? Até porque essas atividades reduzem a pena. Então, às vezes, eles realmente forçam. Tudo pastor. Então, Quero ver mesmo se é pastor. Hein? Muitas vezes pode ser que seja fingimento, mas, enfim, não tem prova sobre isso, né? E em 2009, daí um tempo já depois, um ano depois, né? Após cumprir 1/6 de sua pena, solicitou a conversão para o regime semiaberto. O Ministério Público Estadual pediu uma avaliação psicossocial criminológica, feito em 2 etapas e com pareceres favoráveis à progressão de pena, que foi concedida em 19 de agosto. Então ele solicitou que houvesse, né, um semiaberto para que, obviamente, ele pudesse sair da cadeia. Só que isso foi quando completava apenas 1/6 de sua pena. E apesar do regime semiaberto, ainda naquele ano foi-lhe negado o benefício de saídas temporárias. Então, deram. Só que é o seguinte... Deram pra ele o semiaberto apenas 1/6 da pena cumprida. Sim. Um cara que matou mais de 50 pessoas. Sim. Só que assim, ainda naquele ano, foi negado para ele o benefício de saídas temporárias. Então, aconteceu da seguinte forma, Samara. Ele retornava de um culto religioso no município de Aparecida, que, para quem não conhece, a Samara, você consegue explicar? É uma cidade muito importante para quem é católico, né? Sim. Por quê? Eu tô dando risadinha aqui porque a gente já gravou esse trecho e deu bug. Por isso que eu ri, tá? Mas não tô rindo do caso, não. Aparecida do Norte é uma cidade aqui no interior de São Paulo e ela é uma cidade muito importante para quem é católico porque é onde fica a Basílica de Nossa Senhora, se eu não estou enganada. Se eu falei alguma coisa errada, vocês corrijam a gente lá em algum post do Instagram. Mas basicamente é isso. Normalmente as pessoas fazem promessas e aí no dia 12 de outubro, que é o dia da criança e também o dia da Nossa Senhora, as pessoas costumam ir para Aparecida para pagar promessa e tudo. Então é uma cidade muito religiosa e muito importante para quem é católico, principalmente. Enfim, ele foi lá para o município de Aparecida e estava acompanhado por parentes, amigos, e basicamente foi da seguinte forma. 2 homens chegaram a pé e atiraram somente contra ele, não tendo sido anunciado assalto e nem nada. E próximo a esse local havia um carro que possivelmente utilizado pelos atiradores na fuga. Isso tudo pouco mais de um mês depois dele ter saído da cadeia. Exatamente, às 23h30, então era meia-noite, atiraram ele e, assim, segundo informações... Que dia que foi? Foi dia 26 de setembro de 2012. E assim, segundo informações da perícia e dos policiais militares que investigaram esse caso, a morte dele, o assassino realmente queria só matar ele. Até porque ele atirou de cima para baixo. Então, caso não acertasse ele, iria acertar o chão. Então, eles não queriam matar nenhuma pessoa que estivesse ali com ele. Junto com realmente ele tinha... era... Junto com ele tinha... Ele tava no banco de passageiro na frente, um amigo dele no banco de piloto. Ele estava num carro. Banco de motorista na frente, atrás estava a esposa dele e uma sobrinha da esposa dele. Não, imagina o terror, né? Dessas pessoas que estavam Então, com eles ele. ficaram assim, ainda mais a esposa dele, que assim, apesar de ser o esposo que ele era, né, a esposa dele não tinha muita coisa a ver com a vida dele. Então, de certa forma, ela tinha um certo sentimento por ele. Então, ali ela não perdeu um serial killer, perdeu um esposo, né? Vamos dizer assim. Enfim, sem muitas pistas sobre a autoria, muito provavelmente teria sido um crime de execução que foi investigado pela Polícia Civil, mas muitos jornalistas acreditam na teoria em que ele foi morto por uma organização criminosa, por uma milícia. Não se sabe ao certo se é o PCC ou se é o primeiro comando da capital ou se é o Comando Vermelho, porque assim ele matou muitas pessoas em São Paulo, mas não se sabe de qual tipo de facção ao certo foi responsável por isso, mas acredita-se muito nessa teoria, apesar de nem saber quem matou ele, tá bom? Às vezes também não é nenhuma organização, às vezes é algum amigo, irmão, um parente de alguém que ele matou. Exatamente, se vingando. E assim, a polícia também, ela trouxe o caso, houve uma certa investigação, mas eles não foram muito a fundo, até porque ele já tinha causado, vamos dizer assim, muito terror. Então, para algumas pessoas,
a polícia via como uma coisa boa, outros consideraram uma coisa ruim, porque apesar de tudo ele tinha aquela fama de justiceiro mesmo naquele tempo dele, e ele foi morto na mesma hora. O pessoal viu, não teve nem como, ele levou muitos tiros, apesar de a maioria ser para baixo do peito, tá? A maioria não foi nenhum na cabeça, porque se eles tivessem mirado na cabeça, provavelmente poderia ter matado as outras pessoas do carro. E os bandidos só queriam matar ele mesmo. Aparentemente então, foi execução mesmo. Foi execução abaixo do peito. Ele sofreu vários tiros e foi levado ao hospital, e os peritos recolheram cápsulas de uma pistola .40, que é uma pistola incomum, porque é um calibre muito grande. Tava no carro ou foi a pistola que... Foi a pistola que atirou nele. Então, encontrou cápsulas. Cápsulas é aquele... Não sei se você já viu em filme, quando a pessoa atira e fica aquele negocinho no chão. Então, através daquela cápsula, você consegue identificar que qual tipo de arma que é, qual é a espessura da bala e tudo mais. Entendi. .40 e uma outra de arma calibre 38. Esse calibre 38 é um calibre que já é mais usado, geralmente para assalto. Já a 40, apesar de parecer que é uma pouca diferença, na verdade é muito grande essa diferença. Realmente é uma bala muito mais espessa. Enfim, acaba o caso por aí, mas eu quero que você responda. Eu quero que você responda. Já estou pegando aqui o português do Cabo Bruno, né? Já quero que você responda a pergunta que eu fiz no começo. Justiceiro, assassino de aluguel ou serial killer? Tudo, né? Ele é os três. Os três juntos e chacoalhado. Justiceiro, assim, não é uma ideia que eu goste muito, pra ser sincera, porque eu não acredito nesse lance de justiceiro, né? Mas, querendo ou não, ele foi isso. O povo viu ele assim, né? Até porque aquela frase que ele fala, né, em uma entrevista, que chegou um momento em que ele se achava no poder de que iria tirar a vida de uma pessoa, que ele escolhia a pessoa, e ele se achava no poder de tirar ou não a vida dessa pessoa, e já entra uma questão de uma divindade, né? Dele achar que ele... Sim. Enfim, aquela questão de eu dei a vida, eu posso tirar, que teria que ser o... Que ele não deu nada. Que na verdade não tem nada a ver, né? Mas eu não sei, eu acho que de alguma forma ele se encaixa nos três perfis. Eu não acredito nessa coisa de justiceiro, mas ele foi visto assim, pelo povo. Então, em determinado momento ele foi isso, né? Ele foi isso para as pessoas. Assassino de aluguel, não tem nem como negar. Questionar. Foi um fato, isso não tem nem como... Os comerciantes contratavam ele para exatamente. Isso. E serial killer, mais de 50 pessoas, não tem nem... Não tem como nem questionar também. Mas você não acha que, por exemplo, essa questão do justiceiro e serial killer são coisas que é opinião pessoal, ou você acha que realmente são fatos? Não, o serial killer é um fato, né? Ele matou. Justiceiro pra mim é uma questão de opinião. Na minha visão, ele não foi justiceiro coisa nenhuma. Mas falando assim da atuação dele perante o povo e tudo, ele teve ali uma imagem de justiça para as pessoas. Mas na minha visão, não teve um pingo de justiça, só isso que ele tomou. Sim, e até eu acho que a gente pode tomar essa decisão de realmente afirmar que ele é serial killer, porque assim, na época não tinha uma evolução tão grande desse estudo, né? Exatamente, desse termo, e também do estudo da psicologia, da psicologia e da psiquiatria criminal, de entender como que era o perfil da pessoa ali envolvida e tudo mais. Inclusive quem já assistiu Mindhunter já sabe o que é isso, né? Porque eles mostram exatamente, eles mostram muito bem. Pra quem não conhece, a série se chama Mindhunter, né? Isso, Mindhunter. Isso, da Netflix, que não tá fazendo público, gente, mas... E assim, então, de fato, serial killer ele é, assassino de aluguel não tem nem como negar, e justiceiro é questionável para quem acha que ele talvez esteja equivocado, mas daí também é uma questão de opinião sua. E assim, se você pegar talvez uma pessoa muito idosa hoje em dia, pode até considerar ele justiceiro e retirar essa afirmação que ele é um serial killer. Mas enfim, daí é uma questão de cada um. Mas assassino de aluguel assassino de aluguel e serial killer hoje, de fato, é uma afirmação. E assim, é interessante que ele não foi utilizado para nenhum estudo sobre psicologia, sobre o pensamento dele e tudo mais.
mas tudo indica que ele permanecia com essa condição, com essa psicopatia, até porque antes dele ser assassinado, mais ou menos uns 5 dias antes, ele deu uma entrevista para uma TV comunitária de Taubaté, onde ele dizia se arrepender de alguns fatos, de alguns crimes, mas de outros não, porque ele acreditava que ele trouxe paz para as pessoas e tudo mais. Isso ele comentou sendo pastor já religioso, e não só sendo pastor daquela igreja da cadeia, agora sendo pastor de uma igreja local assim de Pindamonhangaba. E segundo o diretor dessa TV comunitária em Taubaté, ele tinha a sensação que o Bruno já sabia que ele seria morto. Por isso que ele deu essa entrevista, só uma observação, ele não gostava muito da entrevista. Então por isso que ele deu essa entrevista muito facilmente. O diretor até achou estranho quando ele aceitou de primeiro dar essa entrevista, porque no mundo da mídia eles têm esses contatos, essa pessoa é fácil de entrevistar, ela aceita fácil. E ele era conhecido nesse mundo, vamos dizer assim, por trás dos bastidores, ele era conhecido como uma pessoa difícil da entrevista. E o diretor dessa TV achou estranho e desconfiou que ele já soubesse que ele seria morto, porque ele tinha essa questão de ficar olhando para os lados, esse distúrbio de perseguição, sabe? Mas será que ele já está recebendo ameaça? Pode ser que ele já teria recebido ameaça. E assim, eu acho que também pela situação que ele causou, ele sabia que talvez não teria uma segunda chance, não teria escapatória. Em algum momento, E fica nessa dúvida se foi, de qual milícia foi. Se foi o PCC, se foi o primeiro comando da... Não, se foi o primeiro comando da capital, ou se foi o comando vermelho. Se foi só uma vingança de alguém. Ou se foi uma vingança individual de alguém. Já diz o ditado. Se correr, o bicho pega. Então a gente termina com essa frase linda sua. Você quer falar mais alguma observação sobre o caso? O que você achou assim, de uma forma geral e resumida? Achei esse caso muito interessante. Muita raiva profunda tenho por ele. Apesar de não ter muitas informações, tipo assim, de como foram os crimes e tudo mais. Mas a gente tá falando de um contexto de ditadura, então acho que isso é compreensível. Achei o caso interessante. Não gosto do Cabo Bruno. Acho que as ações péssimas. Passei raiva com ele. E eu só quero falar uma coisa. A gente também ouve muitos podcasts de True Crime. E eu pelo menos, às vezes, já tive várias ideias para mandar de sugestões. Então aqui também vocês podem mandar sugestões. Pode ser no Instagram, no direct. A gente vai deixar o link na bio lá com o e-mail. A gente vai fazer um formulário pro site também. No momento que esse episódio for postado, tudo isso já vai estar valendo. Então se quiser dar uma sugestão, vai no direct, no link da bio. E manda pra gente um caso aí que você sabe, que você gostaria de ouvir um pouco mais. Mesmo que não seja muito conhecido, que a gente corre atrás e tudo mais. E só antes de terminar, pra gente poder dar esse ponto final, eu gostaria de falar que, assim, tem também um agravante que nessa época existia toda essa questão da cultura da censura da polícia do pensamento, da censura do pensamento. Tinha a questão do DOPS, que era uma organização que era utilizada para torturar pessoas a fim de informações. Então, dá para entender também que o contexto pode ser que tenha sido um gatilho para influenciar toda essa psicopatia que ele causou. Eu não sei exatamente como funciona, não sou psicóloga, não sou nada, mas imagino que talvez ele já tivesse, sei lá, uma predisposição, e aí todo esse ambiente só reforçou, só engatilhou. É isso aí, gente. Esse foi o caso do Cabo Bruno. Assim como eu fiz, a Samara respondeu a pergunta que eu tinha feito no começo do podcast, você também pode responder lá no nosso Instagram, daí você decide como você responde. crimes.sa. Responde lá, fácil. Justiceiro, assassino de aluguel ou serial killer? Responde lá se você acha que ele é todos, se você acha que ele é um, se você acha que ele é dois. Isso. Muito obrigado. Um beijo, o próximo roteiro é meu, então... E eu vou estar aqui só de... E também comentam aí se a Samara tinha que participar mais, se ela não tinha, se eu expliquei mal. É bem importante pra gente saber a opinião de vocês. Pra gente saber o que melhorar, como seguir, tá bom? E é isso. Um beijo. Um beijo é um ato de muito carinho depois de tanta crueldade. Olha, realmente. Tchau, tchau. Tchau, gente.